Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR, estou muito feliz de estar recebendo vocês de novo aqui. Se é a sua primeira vez, assina o canal aí. Deixa o seu like também, se você gostar desse vídeo especial aqui, porque hoje temos o primeiro, ou no caso, deixa eu corrigir aqui, a primeira convidada internacional aqui do canal Mundo Compartilhado, que é uma alegria imensa estar recebendo aqui, além, né, do outro lado do oceano, vindo até aqui participar do canal Mundo Compartilhado. Estou muito feliz de estar recebendo para a gente falar sobre esse assunto, tecnologia, né, e o mercado de trabalho na Europa e também no Brasil. E aí, sem mais delongas aqui, eu quero convidar e pedir, por favor, venha até nós aqui. Cláudia Santos, seja muito bem-vinda. Olá, José JR. Tudo bom? Super contente por estar aqui. Obrigada pelo convite. Que muito bom. Aí em Portugal, você está onde? Que região de Portugal você está? Eu estou na zona norte de Portugal, no Porto, na cidade do Porto. É a segunda maior cidade do país. E o tempo está maravilhoso. Aconselha-se para quem quiser visitar. Muito bom. Agora estamos na época do verão aí, né? Sim. Muito bem. Férias de verão, tá todo mundo, quase todo mundo em casa, né? Vamos colocar assim, né? Não Ou trabalhando, que eu quero dizer, né? Na praia, muito bom. Cláudia, tudo bem? Eu quero que você se apresente aí para todo mundo que te conhece, não te conhece, né? Estamos no... O canal aqui, entre aspas, é brasileiro, mas muito mais do que brasileiro, a gente fala língua portuguesa e vai para todo mundo aí que é falante de português, né? Então, por favor, se apresente para a gente. Tá bom. Então, o meu nome é Cláudia, eu sou portuguesa, nascida em Portugal e sempre a viver em Portugal, nunca vivi noutro país até à data. Tenho 28 anos, trabalho como Change Manager, um cargo não muito comum ainda a nível internacional. Nos últimos 7 anos tenho vindo a trabalhar em setores completamente diferentes, telecomunicações, mas mais focada agora no mercado tech nos últimos 5 anos. E sou uma pessoa que gosta muito de ler. Já li 40 livros este ano, portanto estou super contente com esse achievement. E pronto, espero continuar a ler mais e a aprender com várias pessoas. Caramba, eu gostava, eu achei que eu gostava de ler, mas a Cláudia gosta muito mais. 40 livros, só este ano estamos no mês de... Aqui, que para quem estiver assistindo esse vídeo, né, para frente, estamos no mês de agosto aqui. Né? Então, esse ano, em 8 meses, ela já leu 40 livros. Que legal. Então, Cláudia, vou dar recomenda um dos 40 livros, um aí que você gostou muito. Que tenha lido este ano, em especial? Isso. O que você mais gostou? Ou um dos? Boa questão. Um livro do Walter Ugumem, O Paraíso São os Outros. É um livro espetacular, é uma short story, é mesmo muito pequeno e faz-nos pensar um bocadinho sobre como não reconhecemos a nossa própria felicidade e esperamos em encontrá-la nas outras pessoas ou naquilo que os outros vivem. É muito bom, recomendo. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse livro aqui que a Cláudia acabou de falar. E aí o link para você achar ele direto lá. Muito bom, Cláudia. Obrigado, olha só. Quem estava achando que não ia ter compartilhamento já começou. A Cláudia já compartilhou. Cláudia, uma das primeiras perguntas aqui, já para a gente bater um papo sobre o assunto específico que a gente vai falar sobre a tecnologia, a pergunta que eu faço é: Portugal hoje é um dos países que tem destacado na Europa na questão de tecnologia também, né? Isso é uma realidade para quem não sabe aqui, né? Quem está em outro país aí, é um país que, de alguma maneira, está se despontando a questão de startup também, né? Está surgindo muitas em Portugal, referências e tudo mais. E aí eu queria que você trouxesse a visão de vocês, sua, aí dos por que isso está acontecendo, o que você acha, qual é o motivo que está a tecnologia. Claro que a gente pode encaixar em quase todos os países a resposta, mas especificadamente aí em Portugal, qual é o seu ponto de vista aí? Por que está acontecendo esse boom em Portugal? Portugal sempre teve reputação e provas dadas de muito boa performance e eventualmente durante muitos anos para conseguir haver progresso na carreira o português tinha que se deslocar para outros países na Europa para trabalhar, por exemplo, na Alemanha ou no caso de quem trabalha em enfermagem, que é fora do contexto tech, no Reino Unido. Nos últimos anos tem havido uma aposta muito maior em empresas europeias, maioritariamente, em criar hubs e em criar escritórios em Portugal. Primeiro porque o custo de vida é muitíssimo mais baixo e temos que ser realistas em relação a este tópico. A média salarial portuguesa não é equivalente nem equiparada à média salarial alemã, portanto vou utilizar este país como comparação e a verdade é que para ter excelente performance, excelente equipa a conseguir performar,
e a um custo mais baixo, portanto, a nível operacional, faz todo o sentido esta aposta no mercado em Portugal. Qualquer empresa que, no fundo, se estabeleça em Portugal consegue pagar salários acima da média, em comparação com outras empresas portuguesas, mas, ao mesmo tempo, continua a ter uma poupança significativa nos custos operacionais. Portanto, eu creio que também foi muito aumentado por causa disso, e depois também com o próprio awareness. A Web Summit, um evento que é bastante famoso também a nível internacional, trouxe bastante awareness sobre a existência de Portugal, a criação de startups e de tech hubs, e eventualmente o mercado acabou por expandir. Muito bom. Awareness, que a Cláudia está falando, é realmente a palavra em inglês, né? Que significa atenção, né? Trouxe bastante atenção à comunidade. E o evento que você falou, que é o Web Summit, é um dos maiores eventos aí, até, posso falar mundial, Cláudia? Eu creio que sim, pelo menos eu recordo-me, salvo erro, há 3 anos, 4, não consigo lembrar-me do ano exatamente. A abertura do próprio evento foi com uma comunicação do Stephen Hawking, portanto, um pouco antes de Stephen Hawking falecer. O evento tem tido cada vez mais adesão de mercados internacionais, portanto, temos pessoas que vêm do Japão, da China, do Brasil, dos Estados Unidos, de propósito para conseguir falar com outras startups, trocar conhecimento e, eventualmente, procurar investimento nas startups que estão a criar. O evento é bastante conhecido por causa disso. Muito bom. Para quem não sabe, também vou deixar aqui no link aí da descrição para vocês o endereço do site da Web Summit, que é um evento muito legal. E quem sabe o próximo que tiver um presencial. Tem confirmação para o ano que vem, Cláudio? Você já sabe alguma informação? Não tenho ideia, não tenho acompanhado este ano. Mas aí você pode entrar, quem estiver assistindo aí, depois entra lá, vê, consulta, vai ter bastante coisa sobre o Web Summit. É realmente um evento bem interessante. Cláudia, você falou aí que, né, Portugal começou a ter essa ter destaque, principalmente na Europa, mas também no mundo, sobre a tecnologia, né, as facilidades que você acabou de falar. Uma delas é as empresas conseguirem pagar um salário muito acima do que as empresas portuguesas normalmente pagariam, então você acaba atraindo talentos, né, os melhores talentos para essas empresas, porque o salário vai ser maior do que o normal, e tem a vantagem que não é ainda um salário equivalente na Alemanha, como o exemplo que você estava trazendo. Ele é um pouco mais baixo do que se paga na Alemanha, mas o custo de vida lá também, né, para quem não sabe, é muito mais alto do que em Portugal. Tem essa diferença aí que a gente tem que entender. E isso fomenta o mercado, né? Então, muitas empresas chegando, tecnologia. E a pergunta que eu faço, você disse que antes as pessoas, como o exemplo da enfermagem, né, iam procurar trabalho fora. A pergunta é, está aparecendo muito estrangeiro para dentro da área, para dentro de Portugal? Sim, e penso que é notório principalmente na área tecnológica. É uma área que por todo o mundo tem profissionais, tem pessoas especializadas, se calhar em algumas zonas do globo mais especializadas do que outras em determinados temas, em determinadas tecnologias, por exemplo, e há uma concentração muito grande, creio que nos últimos 5 anos, da comunidade venezuelana e da comunidade brasileira também em Portugal, e que têm acabado por procurar emprego aqui, mas que também esta familiaridade com a cultura ajuda a fazer uma transição para viver em Portugal. Que legal, ela falou de um jeito muito positivo, né? Assim, que vê. Mas vamos falar o seguinte: eu usei um termo aqui nos bastidores que eu estava com a Cláudia, usei uma expressão que também é usada em Portugal, né? Que é a faca de 2 gumes. Né? Então, você acabou de falar uma coisa muito boa, né? De vir aqui e tudo mais. Me traga, se você conseguir ver, Cláudio, compartilha com a gente 2 pontos positivos que você vê com essa migração, né? As pessoas indo até Portugal, que você vê tanto na área de tecnologia, quanto também nos próprios portugueses, né? Como um país. 2 pontos aí que você acha que é legal de ter. O melhor, na minha perspectiva, é a expansão cultural. Não creio que algum país tenha algum benefício em ser fechado ou ter uma mente fechada, portanto, termos uma expansão cultural dentro do país e não sermos só portugueses dentro sempre do mesmo contexto e das mesmas aprendizagens e do mesmo background, do mesmo histórico, acho que isso é extremamente positivo, portanto, ajuda-nos a desenvolver uma mente mais aberta e a preparar-nos para situações fora da caixa ou fora do comum daquilo que estamos à espera. Acho que isso é sem dúvida um ponto fantástico.
E depois também esta exposição a novas perspectivas, não é? Aquilo que nós consideramos garantido e que é um estilo de vida normal, se calhar para nós o normal só é definido porque não temos exposição a outras realidades. Portanto, ao termos uma comunidade de estrangeiros a viverem agora em Portugal, também permite começarmos a ver um bocadinho se as nossas regras fazem sentido, se precisamos de preparar as nossas empresas para serem mais diversas e para aceitarem backgrounds completamente diferentes. Portanto, eu creio que isso são duas coisas muito positivas em expandir este mercado em Portugal também. Que legal, muito bom, olha só. Né? A diversidade, a cultura, né? E acaba ajudando até a trazer novas ideias, né? Pessoas diferentes trazem novas ideias, acho muito interessante isso. Bom, só que nem tudo, como eu falei, é faca de dois gumes, né? E aí, eu como brasileiro, mas também que já fui expatriado, né? Já morei fora do país há algum tempo. E sei que estar fora do país podem trazer outros lados. E aí eu queria que você, se puder compartilhar na sua opinião, né, qual é o outro lado aí, qual é a parte que não é tão legal, né, de ter as pessoas entrando no seu país. E aí, só para contextualizar todo mundo, como uma vez eu já morei fora do país, durante alguns anos, claro que as pessoas, os nativos daquele país, alguns, não todos, é óbvio, né? É igual em qualquer lugar, né? Nem todo mundo é assim. Achavam estranho ou até mesmo não gostavam, né? De eu estar ali naquele lugar. E aí, uma vez, quando eu voltei ao Brasil, o que estava acontecendo também era a mesma coisa. Pessoas de outros países, da América do Sul principalmente, estavam vindo para o Brasil. E aí eu tive o sentimento que aquele nativo lá do país onde eu morava teve a mesma coisa. Pô, esses caras estão meio que invadindo. Então, essa é a minha experiência. E aí eu tive a consciência de, puxa, não, peraí, eu já morei, né? Não posso ser tão... Aqui no Brasil a gente fala bairrista, que né, se protege e fica sempre no seu grupo, só é meu e tal, né? Que é o mais importante, o mais legal, é sempre aqui o meu, né? Sempre defendo a minha bandeira, vamos colocar assim. Acho que seria essa a definição de bairrista. Qual é a sua visão, Cláudio, como portuguesa, como você falou, né? Nunca morou fora, sempre foi de Portugal. E aí você vê essa, entre aspas, meio que uma onda, principalmente de brasileiros, que aconteceu e está acontecendo aí em Portugal. Creio que é uma reação humana e biológica ter medo de ser substituído. E acho que isso é muito frequente em qualquer país, portanto, não só em Portugal. Porque quando existe mão de obra especializada ou mais conhecimento que de repente começa a viver no mesmo sítio que nós e a candidatar-se para os mesmos empregos que nós, é normal que haja alguma reação de defesa e de receio e ainda há lugar para mim. Eu que sou portuguesa e que estou no meu país ainda vou ter um lugar à minha espera ou vou ter que ficar no desemprego. Eu acho que este medo é super natural, não tem nada a ver com ter uma boa perspectiva na vida ou má, é um receio humano, é o medo da substituição. Portanto, isso pode ser claramente uma preocupação. E a segunda, talvez para as nossas gerações mais antigas não foram muito expostas a diferenças culturais, portanto, ao mesmo tempo que isto é uma vantagem, pode ser uma desvantagem. A expectativa de que por haver pessoas de fora, do Brasil ou de um outro país, de repente a viver em Portugal, que os costumes vão ser totalmente alterados, que a história se vai perder de alguma forma, porque há novas ideias a serem impingidas e a serem implementadas. Portanto, que se perca aquele sentido, o sense of belonging, como dizemos em inglês, o sentido de pertença e de identificação do histórico, porque de repente tudo fica muito internacional, fica uma miscelânea, e pode haver aqui algum receio que a cultura, no fundo, se perca. Que legal, olha que profunda a sua resposta, viu, Cláudia? Adorei ela. Porque a análise, assim, muito profunda. E realmente né, aquele medo de você perder a sua história, né? De alguma maneira tem a história e chegando um monte de gente de fora, poxa vida, o que vão fazer, né? Perder a identidade, no fundo, porque a identidade é um conjunto de histórias passadas e de momentos presentes, mas a questão é, e no futuro? Essa identidade ainda existe ou é uma miscelânea de várias culturas ao mesmo tempo? Creio que o receio é exatamente esse. Isso aqui é momento Best Shares, né? Aqui no canal, Cláudia, Best Shares são cortes que é feito dos momentos, dos melhores compartilhamentos. Esse que você acabou de falar, dando a dica para a galera que depois vai estar olhando os Best Shares. Esse é o momento Best Share que a Cláudia trouxe. Olá! Profundo aqui. E aí eu queria trazer para nessa discussão aqui, dar uma pitadinha aí, né? Que a gente está vendo a Cláudia falar, compartilhando com muita sabedoria, muita alegria. Para mim está sendo um prazer imenso ouvir as respostas dela. Mas vamos trazer aqui para dar uma chacoalhada aqui. Eu queria convidar uma outra pessoa para
se juntar a nós aqui, a Cláudia, para a gente falar que a gente teve a visão de quem está lá em Portugal, que é portuguesa, nasceu, está lá até hoje, muito eloquente, como a Cláudia é, conhecedora de muito assunto, mas trazer alguém que talvez esteja atrapalhando alguma coisa, ou ajudando, né? Dependendo do lado da faca que você olhar. E eu queria convidar aqui meu querido e amado amigo Ricardo Caldas. Olá, Ricardo! Seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado pela primeira vez. Como é que você está? Tudo bem? Eu tô bem, boa tarde, Zé. Oi, Cláudia, tudo bom? Obrigado aí por me receber. Tá tudo jóia. Chegou o estrangeiro. Né? Chegou o imigrante. Sou eu. E aí, Ricardo, primeiro se apresente para a galera e já aproveita e fala por que você é o imigrante, né? Pronto. Primeiro, eu sou o Ricardo, né? Usar ali o speech da Cláudia também, né? 43 anos, casado com a Camila. Padrasto da Lola, nossa gatinha, ao qual eu vim resgatar nesse momento junto aqui com a esposa. Sou cringe, né? Já sou dos milênios, né? O termo novo aí que tem passado. 20 e tantos anos de carreira e estou na agilidade há alguns anos, 5, 6 mais ou menos, mais na agilidade. E por que eu sou imigrante, né? Porque há 2 anos e 8 meses e 5 dias, mas quem está contando, né? Eu imigrei do Brasil para Portugal. Então, eu em Portugal vivo já desde dezembro de 18, e acho que estou a ajudar, mais ajudar do que atrapalhar as coisas por lá. E pronto, é por isso que eu sou um dos imigrantes que está ali ajudando nessa questão da mixigenação, da cultura, para lá e para cá, e trabalhar junto com essa malta muito querida. Então, esse sou eu e o que eu estou fazendo por enquanto, né? Nunca sabemos o futuro. Para quem gosta de aprender, que assiste o canal Mundo Compartilhado, já vou trazer o primeiro aprendizado aqui. Vai ter vários, provavelmente, que o Ricardo falou uma palavra diferente, né? Ele falou a Malta, ajudei a Malta, estou ajudando a Malta, né? A Malta, então vamos perguntar para português o que é a Malta, né? Não para o brasileiro. Então, Cláudio, o que seria a Malta? Explica para a galera que está assistindo. Então, a Malta são as pessoas, a gente, o mundo. Há muitos sinónimos, mas é as pessoas, no fundo. Muito bom. Aí, Ricardo, traduz então o que seria a versão brasileira da Malta aí. A galera, né? As pessoas, como ela falou, então, quando a gente fala a galera, a equipe, as pessoas, é a Malta. Então, alguns termos já estão naturalmente orgânicos na minha forma de falar. Então, graças a Deus, elas foram aos poucos encaixando. Ainda falo brasileiro, como a gente fala em Portugal, ainda falo bastante brasileiro, mas eu já estou falando também bastante português naturalmente, de acordo com o dia a dia, né? Não tem jeito, e é isso. Então, Malta, entenderam aí, Malta? O que é Malta? Muito legal. Não é o país, nesse caso. Não é o país, Não é um país chamado Malta, que é uma pequena ilha no mar Mediterrâneo. Tô certo aí? Você tem geografia? Ó, você tem geografia, né? Mas não é essa Malta. Não é esse. A galera. Traduzindo a versão brasileira, seria a galera. Ricardo, diga. Conta pra gente como é que foi essa experiência de migrar lá para Portugal. E aí, como eu falei para a Cláudia, é uma faca de 2 gumes, né? Quando a gente sai de um país, né, nosso país-nação, e vai para outro, a gente tem a realização de conhecer coisas novas e principalmente comparar, né? Eu tive pelo menos essa minha experiência compartilhando um pouquinho com vocês dois, né? Cheguei lá, até uma pessoa me comentou: você só fala que no Brasil é melhor tal coisa e tal coisa. Você não quer parar e começar a ver o que é bom aqui? Esse foi o feedback que eu ganhei uma vez, porque você fica que se depara na cabeça, né? Aqui é assim, mas lá é tal coisa, aqui é papel, lá é no computador, lá, né? Exemplos assim simples que eu estou colocando, né? Conta pra gente um pouquinho aí da sua experiência aí de sair da negação, né? Largar as âncoras e começar a aceitar as coisas, os pontos positivos. Foi legal que eu estava escutando aqui o background, né? No backstage aqui a conversa, e eu fui naturalmente vindo um mini movie aqui na minha cabeça desde quando eu fui ao Portugal e as coisas que aconteceram. Sim, de maneira geral, hoje em dia eu vejo muito mais prós do que contras. E os contras eu vejo como pontos de oportunidade. É meu jeito, a minha essência, assim, como Ricardo. Mas eu acho que na visão do imigrante, não sei se o Zé viveu a mesma coisa quando morou na Irlanda, acho que o ponto mais difícil, pelo menos para mim, alguns colegas que eu tenho falado bastante brasileiros, é a questão social, gente. Assim, a vida social, né? A gente começa uma vida do zero, isso a gente não programa. Então, a gente tem... Eu não tinha tanto... Eu tinha o sonho de morar fora do país, meu irmão mora nos Estados Unidos há alguns anos, foi um pouco antes de mim,
Só que a gente só pensa o lado bom, né? Não, vai ser legal, vou ganhar em euro ou em dólar, vou fazer isso, fazer... Só que tem coisas que a gente não planeja, ou nem tanto, e no final das contas elas saem um pouquinho diferentes, mas não tão ruins ou melhores como seria. Vida social, por exemplo, a gente tem que construir do zero. Amigos, trabalho, o que você vai fazer no final de semana, com a esposa, com o marido, cachorro, gato, papagaio, periquito, não importa. Então, isso é algo que às vezes, hoje em dia menos, graças a Deus tem mais amigos, mais colegas, mais coisas para fazer, mas isso é algo que para mim, Ricardo, que sou uma pessoa que gosta muito de socializar, foi o ponto mais complexo de todos, assim. Você conseguir ter uma vida social. Mas, de maneira geral, e outro que também, olhando para o lado de trabalho, e eu tenho o advento do trabalho online, né? Vou botar como parênteses, porque a gente está sendo forçado a trabalhar remoto, então não é só opcional. Cada vez mais eu tenho falado com brasileiros em reuniões, talks, aulas, qualquer coisa assim, e muitos falam assim, não, vou morar, quero morar em Portugal, quero morar não sei aonde, vai ser legal, a gente aqui no Brasil sabe muito disso, a gente vai lá e vamos, como a gente fala no Rio de Janeiro, deitar os cabelos, a gente vai se dar bem, a gente vai ajudar a fazer a coisa bem tranquila. Só que não é bem assim. A cultura, tanto do Brasil, do Portugal, outros países, são diferentes. Então, quando a gente eu cheguei em Portugal, senti esse golpe, né, no bom sentido. Falei, lá, aqui as coisas são diferentes, gente. Até você entender como as coisas funcionam, tu dá umas capotadas, cara. Quando você trabalha, e aí é igual, quando a gente trabalha, a Cláudia talvez vá falar daqui a pouco, pode confirmar. Quando eu trabalhei com um pessoal de Malta, do país, quando eu trabalhei com o pessoal de UK, tem a diferença também, tanto do brasileiro para Portugal, do Portugal para outros países. Então, não subestimar demais a cultura é algo muito importante. Então, social e não subestimar a cultura local é algo que são dois pontos bem importantes para a gente botar em cima da mesa. É legal. Agora fala uma coisa boa que você encontrou em Portugal. Boa. Cara, a gente é muito bem recebido. Acho que devido a existirem migrações inversas também, né? Tiveram alguns anos que muitos portugueses, infelizmente por crise, foram para o Brasil, e a mão inversa também, mas existe uma amizade muito forte, né? Uma forma de receber o brasileiro muito tranquila. Então, a gente é muito bem recebido, literalmente, somos irmãos. Mas acho que o que eu mais gostei mesmo, o que eu mais gosto é que o português é muito objetivo, gente. Se ele tem que te falar, não gostei, não gostei. Ninguém fica magoado por causa disso. É a posição da pessoa, ela não fala igual nós brasileiros, a gente fica com medo de ferir o orgulho, né, da pessoa. Não, tudo bem. Quando sai da reunião, tudo bem, nada, vou fazer outra coisa. Não. Aqui a gente trata as coisas diretamente, frontalmente, como a gente fala em Portugal, né? É muito frontal, muito direto, com o objetivo de resolver. Isso eu acho muito bom, fenomenal. Eu também gosto, viu, compartilhando com vocês, de ser assim mais... talvez o brasileiro é mais... A gente usa o termo aqui meio sentimental, né? Ele leva mais pro pessoal e tal, e eu acho que é uma das coisas que a maioria dos brasileiros vão aí para Portugal, tem que se adaptar, né, Ricardo? Que chega ali, né, Cláudia? Cláudia, sua experiência com brasileiros, você já trabalhou com brasileiro, certo? Sim, e sou super amiga também de brasileiros por causa do trabalho, porque conhecemos-nos no trabalho. Conta o seu lado quando você encontrou de você ser pragmática, que a gente às vezes fala aqui, né, cara? O brasileiro fala ser mais pragmático, mais direto, e os brasileiros dão aquele 2 passos para trás e, né? Porque ele não está acostumado com ser objetivo, muito mais, né? Eu vou usar um termo aqui, que eu não sei se... Ricardo, você vai ter que ajudar a traduzir, que eu não sei. Melindroso. Muito cuidadoso, cheio de mumumu, nhonhonhó, aquela coisa assim, pisando em ovos, meio assim, com medo de falar algo errado. O brasileiro ouve e fica assim, né? Isso é muito pessoal, né? É engraçado o Ricardo mencionar isso, porque eu nunca vi isso na prática, então estou bastante surpreendida. E mesmo em relação aos portugueses, eu não considero que os portugueses sejam pessoas muito frontais, pelo contrário. Aliás, há indicadores e há estudos publicados que demonstram que Portugal tem um score de 99 em 100 na categoria de uncertainty avoidance, portanto, o medo
a capacidade de evitar a incerteza. Portanto, há muito medo em Portugal da incerteza, portanto, muitas vezes isso também faz com que não sejamos tão frontais e tão exigentes com aquilo que é o nosto direito. Isto é um tópico interessante. O que eu já observei, sim, em ambiente de trabalho foi que noto que as pessoas que vêm do Brasil têm mais dificuldade em pedir uma promoção. Portanto, eles já têm provas dadas de que estão a performar no nível que é suposto e têm tudo o que é necessário para o nível seguinte, mas esperam que, por sorte ou por algum tipo de evento, a promoção surja. Portanto, não se chegam à frente e não dizem eu sei que eu sou merecedor desta promoção, portanto, eu valho isto agora. Talvez aí seja a diferença maior e eu acho que o português se posiciona um pouquinho melhor, mas não muito melhor, pelo menos da minha percepção. Dois pontos maravilhosos, adorei. Eu tô vendo que essa conversa aqui não vai ser no tempo esperado, vai ser muito mais, porque hoje a gente vai fazer parte 2 aqui, porque eu já aprendi duas coisas aqui. Para quem não prestou atenção, 2 coisas legais que a Cláudia falou. Primeiro é a visão contrária, né, Ricardo? Que a gente acha que eles são mais diretos e pragmáticos, e a Cláudia falou, não, eu não acho que nós somos. Né? Então são 2 visões diferentes, né? Muito legal ver isso. E o outro ponto vou começar a pedir promoção, porque eu não tenho. Viu? Você que é brasileiro aí, sabe que entrega, tá lá o resultado, consegue provar, tá entregando faz um tempão, a gente aqui no Brasil, seja cara de pau e peça a promoção, ó. Eu mereço, tá aqui, assim, consigo mostrar e tudo mais. Claro, baseado naquilo que você já mostrou, né? Não, eu vou fazer, eu irei, né? Ainda funciona. Já 2 aprendizados. Em cima de resultados, né? Tem que ser, não tem jeito. Isso aí, que legal. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Diga. Contem uma história esquisita aí com o brasileiro, Cláudia. E você, Ricardo, com o português? Pensa, não combinamos nada. Só para dizer, todas as perguntas que eu estou fazendo para vocês aqui, para vocês verem como tá gostosa a conversa, eu não combinei nada com eles. Não tem pergunta nenhuma. Tá aqui a pauta. Não, aqui está sendo um bate-papo na vida real. Eu não sei se eu posso partilhar isto em voz alta, porque eu acho que as histórias mais estranhas que eu tenho em interações com brasileiros têm a ver com a diferença nas palavras ou com a diferença nos vocábulos. Pode falar tudo. Qualquer coisa a gente põe um no final aqui, Cláudio. Pode ir lá. Pronto, só então... não diz o nome dele, tá? Do santo que a gente fala aqui no Brasil. Não diz o nome do santo, né? Quem falou fez o milagre. Tá bom. Então, eu lembro-me de estar em ambiente de trabalho e alguém mencionar que tinha que ir à vacina, Covid, portanto, ia ser vacinado. E em Portugal existe um termo muito utilizado para crianças, principalmente. Não se utiliza o termo vacina, utiliza-se o termo pica. E eu sei que no Brasil o termo não é o mesmo. Eu estava tentando me controlar, porque eu imaginava alguma coisa. Pronto, agora, por isso é que eu disse que não sabia se isto era apropriado. Então, eu estava a observar a conversa entre 2 pessoas e a rir-me sozinha, porque eu sabia o que é que significava. A pessoa a dizer, hoje é dia de levar uma pica. E eu fiquei ali no meio e a outra pessoa, ué, como é que você vai levar uma pica? Você sabe o que isso é? E a conversa foi muito estranha e vi algo muito parecido com o termo rapariga. Rapariga em Portugal significa mulher jovem, portanto é uma mulher em idade jovem adulta, mais ou menos. E no Brasil eu sei que isso pode ter uma conotação mais negativa ou associada a algum termo não próprio. E eu trabalhei com developers, que um deles tinha uma expressão muito interessante que dizia sempre, tem calma rapariga, vai ficar tudo bem. E eventualmente ele acabou por usar esta expressão com uma pessoa que vinha do Brasil e ela não levou isto muito bem e decidiu falar com os recursos humanos. Portanto, são histórias um bocadinho fora do comum. Muito boa. Ó, 2. Uma, acabei de descobrir então que o Ricardo levou uma pica, né? 2. Duas. Já levou as 2, né? As 2 picas. Que no caso aqui, para ninguém ficar pensando, né? Ele foi vacinado 2 vezes. E esse termo é só para criança, Cláudio? É mais comum com crianças. Também pode falar em adulto, mas é mais comum com crianças, sim. E adulto é vacinado mesmo? É vacina? Sim, é uma vacina, exato. Legal. E a da rapariga, né? Os portugueses, caso estejam assistindo aqui, não sabem o que é no Brasil. Rapariga é um termo pejorativo para a mulher que ela meio... Não chega a ser prostituta, né, Ricardo? Mas ela uma mulher mais acessível, assim, digamos assim. Então... entenderam, né? Mais acessível, né, e tal. E aí aqui é pejorativo para esse... É pejorativo. E é por isso que a moça provavelmente ficou muito brava. Com certeza, eu acho que ela deve ter ficado muito brava. Sem entender o contexto, né? Como é importante a gente entender o contexto de outra cultura, né? Ricardo,
Sua vez de contar aí as histórias. Tenho duas. Uma já não é mais tão piada hoje em dia, que o pessoal já está acostumado. Principalmente quando estava dando aula, logo recém-chegado, a gente fazendo algumas coisas assim. Então, quando nós brasileiros temos o hábito de aportuguesar palavras americanas, né? Então, quando a gente... Principalmente, ainda falo bastante, hoje menos, mas quando não lembro se foi numa aula, num workshop, não importa, eu falei, não, porque a gente tem que trabalhar mais o engajamento das pessoas. Aí alguns portugueses, principalmente, começaram a rir de... O que houve, né? E aí, já estava acostumado as pessoas a rir de mim de vez em quando, não me importa. Não, o que você falaste? Eu falei, não, engajamento. E eles começaram a rir. E aí, mas o que você quis dizer com isso? Eu falei, não, a pessoa está engajada. Até a gente conseguir se entender, depois a gente ficou rindo. Então, não sei se eu explico ou a Cláudia explica, mas eu vou tentar aqui, se eu falhar, a Cláudia me ajuda. É porque, em Portugal, um gajo é uma pessoa, é um homem. Eu sou um gajo. Então, quando você fala engajamento, é uma filha de gajos um atrás do outro, supostamente. Tem uma piadinha ali por detrás, literalmente, disso. E em Portugal a gente usa engaged, usa em inglês, né, a palavra. A gente não tem um engajamento ou engajado. E eu passei por várias vezes por esse constrangimento, essa piada, e eu já começo, eu vou falar isso daqui, pode rir de mim, você já sabe do que é. Então, eu já começo dando spoiler, porque às vezes sai. E o outro... Posso fazer um adendo aí na sua explicação? Faça. A palavra no Brasil tem no dicionário engajamento, que é de engajado, do verbo engajar. Então existe aqui no português do Brasil a palavra efetivamente, né? Mas esse é muito engraçado, porque eu também já passei, tá, Ricardo? Dando aula, tá um engajamento, todo mundo olha de lado, né? Deve ser por risadinha normal, né? O engajamento lá é mais um envolvimento, né? A palavra engajamento, se fosse um português de Portugal, a pessoa está mais envolvida ali, comprometida, mas normalmente quando quer falar sobre engajamento lá é engaged. E outra, para ser bem breve, é porque numa reunião, essa eu lembro, a pessoa lá estava bem braba, falou assim, não, essas pessoas, essa malta, não sei o que, passa até meus putos. Oi? E aí quase eu comecei a rir, né? Eu tô rindo aqui, a Cláudia não tá rindo, mas daqui a pouco ela vai começar a rir, porque vai entender o que putos, tá agindo igual meus putos, o que houve aqui, não entendi nada. Adolescentes são putos, né? Então são jovens, se ela não sei a idade, a faixa etária mais ou menos, sei lá, 12 a 18, vou chutar ali. São putos, é o apelido, é como se chama as pessoas. Então ele estava fazendo uma referência de que algumas pessoas estavam a se comportar como se fossem os putos dele. Só que, como é que eu entendi isso? Meu Deus, e aí o cérebro foi lá atrás, eu comecei a rir, eu falei, o que ele quer dizer? Aí foi minha vez de perguntar, então, o que quer dizer? Desculpa lá a pergunta, mas o que quer dizer puto? Ora, pois, aí ele foi e me explicou, pá, não sei o que, beleza, entendi, mas foi engraçado essa, que ele estava bem bravo, e aí ele usou essa analogia, eu falei, tá, e aí o que ele quer dizer com isso? E depois explicou e foi tudo, então, hoje em dia tem menos... Para os nossos amigos portugueses e para a Cláudia, né? Puta, é uma palavra que ela tem, dependendo da expressão que você usa, ela pode ter significados diferentes. Uma delas, eu tô puto, eu estou muito bravo. Uhum. Né? Os meus putos pode significar que são os seus... Adolescente? Não, adolescentes não. Você tem prostitutos com você, entendeu? Entendeu? Seu harém de homens, porque putos. Se fosse putar, seria mulheres, né? Então, lembrando aqui, pessoal, a gente tá falando aqui para entender a palavra, ninguém vai ficar dando sacaninha, não, né? Momento tecla SAP que a gente tá... Isso, então aqui de volta. Entendeu? Então... E aí, realmente fica esquisito, né? Fica. O que é isso, né? Tá dizendo... O que tá querendo dizer com isso daqui? Mas passou, agora já vai. Então tá tudo. Mas de vez em quando tem umas dessas assim. Alguém já se enroscou com uma reunião de executivos ou pessoas assim, com essa questão de troca de palavras? Porque em Portugal não tem só brasileiros, né, Cláudia? Ainda existem o inglês, né, que muita gente está em outros países, e aí vem franceses, alemães, né, vem pessoas de da Europa principalmente, para quem nunca teve oportunidade de ir lá ou não criou oportunidade, né? Minha opinião é que você consegue criar também, porque não só espera por ela. Que na Europa você tem muito dessa exchange, né? Você consegue ter encontrar pessoas de vários países em qualquer lugar na Europa que você tiver e trabalhar com elas. Alguém tem passou uma apurada aí com essa questão de língua?
Enquanto a Cláudia pensa ali, eu já passei no início, principalmente no início, eu já tive algumas reuniões, principalmente comerciais, tentando apresentar algumas coisas que eu não entendia muito, não, vou ser bem honesto. Às vezes era difícil. Pegava uma pessoa que falava mais rápido ainda, um português que fala mais rápido, eu fiquei assim, meu, o que essa pessoa está falando? Então, o ouvido ainda não estava calibrado suficientemente. A minha esposa, como interage menos com portugueses, infelizmente, ela ainda trabalha para o Brasil, interage mais em horário não laboral, ela ainda não tem um ouvido tão calibrado quanto o meu já está. Mas eu já passei algumas dificuldades, falou, só repete para mim de novo, eu não consegui perceber, eu falo já agora, né? Não consegui entender, né? Então, me repete, então já aconteceu muitas vezes. Ou de eu falar também muito rápido, ou palavras ou termos que ainda não estavam bem disseminados ali. Então, há um ano e meio atrás, eu já passei algumas reuniões ou aulas ou workshop, alguma coisa assim, que foi tramado, como a gente fala em Portugal, né? Que foi meio enroscado ali, mas depois foi. De resto, eu não estou lembrando mais de uma ainda não. Espero que não aconteça. Eu creio que não tenho muito exemplo e se calhar é aqui que nós somos mais diretos, porque sempre que eu não percebi, porque a pessoa falava rápido ou o termo era novo, eu interrompo logo e pergunto o que é. Então eu não deixo esperar pelo final da meeting para tentar entender o contexto todo, porque se a meeting demorar 2 horas, eu não vou conseguir entender nada durante 2 horas. Então aí eu prefiro na hora dizer o que é esta palavra, o que é que isto significa, em vez de esperar para perceber mais tarde. Adorei a dica da Cláudia. Uma dica que a Cláudia deu, eu peguei com um colega nosso, com o Marcelo, que já está em Portugal há mais tempo, né? Ricardo, ele falava assim, quando a pessoa falar alguma coisa, você ou não entendeu ou quer ter certeza, repita em suas palavras para ter certeza que está tudo certo. Então, por várias vezes eu parafraseava, eu repetia o contexto. É isso que eu entendi? É isso. Então, beleza. Até o ponto que foi diminuindo e hoje em dia está mais tranquilo. Às vezes é uma palavra ou outra só, que às vezes aparece, mas no início foi complicado, assim. É outra coisa que a gente imagina, né? Vou para Portugal, é tranquilo, mesmo idioma. Mais ou menos. Em grande parte, algumas coisas não. Tem uns falsos amigos ali. Acontece. Falsos amigos? O que é falsos amigos? Conta para mim. Você fala, por exemplo, o puto, né? É meu puto, é um falso amigo. Você acha que sabe o que é, mas não é, né? Então ele tá te enganando ali, né? Tem um falso amigo. Palavras que existem nas duas plataformas, né, nos dois países, mas que têm contextos talvez totalmente diferentes. Vocês já se enrolaram com o inglês? Eu creio que em Portugal é muito comum nós termos um nível de inglês acima da média, se calhar para outros países. Em comparação, e atenção, isto pode ser um bias, isto pode ser um preconceito meu, gostava só de fazer este disclaimer, eu tenho a ideia que o português está mais preparado para falar inglês do que o brasileiro. O português é educado a falar inglês desde muito, muito cedo, desde os 6 anos, 5 anos, ou até mais cedo do que isso, começar a bilingue, porque antigamente precisava de saber inglês para conseguir trabalhar no estrangeiro. Então há esta cultura. Portanto, não noto tanto que isto está a acontecer, mas noto que no Brasil às vezes há muita dificuldade em tech das pessoas fazerem uma frase completa. O nível de inglês é o mais básico dos básicos, é o suficiente para pedir comida, bebida e algumas palavras de tech, mas depois fazer a frase completa nem sempre há tanto à vontade. O português tenta sempre ajudar a completar o contexto, mas nota essa diferença. Que legal, olha só, dica aí para você que está vendo, né? Para mim também aqui, para nós. Queria complementar ali a Cláudia, se for possível. Aí eu vou trazer outro ponto de vista um pouquinho diferencial da Cláudia. Minha esposa fez intercâmbio na Irlanda, estudou na Cambridge, e eu vi outras pesquisas, e na Cambridge tem também. Portugal é um dos países, tá entre os 10 na Europa, que falam melhor inglês lá em Portugal, nós em Portugal. Justamente por causa disso. Desde o início, no colégio, os portugueses falam inglês muito bom. É um dos motivos também, como a Cláudia estava falando um pouquinho antes de eu chegar aqui, o imigrante, né? Tem muitas empresas europeias, estrangeiras, abrindo tech hubs em Portugal, justamente pela não só a qualidade dos profissionais que nós temos em Portugal, mas também pela a qualidade do idioma que os portugueses, de maneira geral, falam, ou seja, com uma proficiência muito boa, não só em português, muitos em francês também, porque também tem francês no colégio. Eu conheço muitos que falam francês muito bem. Então, de maneira geral, não é um big deal. Então, eu vejo, e outros números e pesquisas que eu costumo acompanhar frequentemente, que Portugal tem a qualidade muito boa de inglês e nós brasileiros, às vezes, sofremos bastante.
Eu não tive problema ainda em Portugal com o inglês. Eu falo um inglês macarrônico ali, assim, falo bem, digamos assim. Quando eu trabalho, às vezes, com alguém da Inglaterra, alguém um pouco mais, assim, que tem um sotaque nativo, às vezes eu tenho uma certa dificuldade. É normal. Mas depois que você fala com eles, vai. E aí, outro ponto para a gente trazer lá do início, já para trazer, quem vier morar aqui ou lá em Portugal, porque eu estou no Brasil de férias, lembre-se disso. A gente vai falar português, mas o inglês é fundamental, como a Cláudia falou. Sim. Eu vejo muitos brasileiros não passarem vagas de emprego em Portugal porque não falam inglês básico ou um pouquinho acima do básico, porque a Cláudia com certeza vê isso no trabalho dela. Sem dúvida. Tem várias nacionalidades. Tem brasileiro, português, alemão, inglês. Então, se você não souber conseguir se comunicar e falar com as pessoas, às vezes você perde oportunidades. Eu vi várias pessoas já perderem e muitos estão investindo agora. Então, estude inglês, vá para Portugal, vem trabalhar com a gente, mas não deixe de estudar e aprender, porque vai fazer diferença. Criar oportunidade, como já falou ali agora, né? É isso aí. Muito bem. Eu tenho 2 casos aqui de erro, né? De você estar pensando ali, falando muito rápido e dar uma escorregadinha, né? Principalmente no sotaque. Uma delas, uma vez, eu estava numa festa. Uma festa, mas é uma festa de dia, no colégio e tal, assim, todo mundo junto ali. Normal, era St. Patrick's Day, né? Dia de São Patrício. Muito famoso na Irlanda e tudo mais, né? Porque é irlandês a festa. Tal. Aí a gente estava lá e tal, e aí, sou brasileiro. Claro, a gente normalmente tem a tendência, não são todos, mas a maioria tem uma ginga um pouquinho melhor, certo? A gente dança um pouquinho mais, porque não todos, mas a maioria. E aí eu dancei, e aí tinha uma irlandesa, e ela virou para mim, ela era uma professora de inglês, ela virou para mim e falou assim, JR, né? Fora do Brasil ninguém me chama de Zé, chama de JR só. JR, que é JR, tá, galera? Você tem que ser mais sexy. Falei, que legal, né? Pra fazer a dança que a gente tava dançando. E aí eu falei, do you want more sex? E aí eu fiz Aí ela, eu sei que eu entendi o que você quis dizer, mas se fosse outra pessoa, você tinha arrumado pra cabeça, traduzindo aqui. Você tinha arranjado confusão, né? Porque o que eu falei foi sexo, né? Traduzindo aqui, e não sexy. Né, de ser mais sensual, essa é a ideia que ela estava querendo falar. E eu respondi, você quer mais sexo? E ainda fiz uma carinha de, né, você quer mais sexo? De bando, né, carinha do bando, né? E tal, assim, aí, pum, né, falei, nossa, que... Daí a galera, alguns amigos que viram começaram a dar risada, né, e aí ela, normal, levou como de boa, porque ela é uma professora de inglês, né, então ela fez ali, deu risada comigo, eu não fiquei com vergonha nenhuma, mas, falei, nossa, que mancada, né, aquela coisa assim. E o outro, eu estava num evento de trabalho e eu estava contando uma coisa. E aí eu falei assim, a gente não faz aqui intercourse work. O que eu queria dizer era... Eu não queria usar a palavra homework, porque já fiquei sabendo que não era para usar. Homework é o trabalho de casa. Então, entre 2 sessões de aula, por exemplo, assim, ou de workshop que você faz, você pode deixar trabalho para as pessoas fazerem entre as 2 sessões. E aí eu usei intercourse. Foi um erro só. Aí alguém mandou lá. Intercourse é sexo. Também é sexo, né? Também é, não é que seja, mas também é. E aí, depois que eu vi, falei, cara, desculpa aí, né? E aí, o interessante é que nesse momento eu não estava só com nativos de língua, né? Tinha tailandês, tinha alemão, né? Então você tinha todo mundo de vários lugares, e aí fica mais light a questão, ninguém tirou sal da minha cara, né? Mas se você tá só com nativos, às vezes a piada a galera traz, né? Sai dando risada de você. Mas são 2 momentos aqui que eu falei, opa, né? Deixa eu me abaixar aqui e me esconder um pouquinho. Às vezes, Vânia, você tá falando com alguém em inglês, a pessoa fala assim, é? O que eu faço? Acontece isso comigo direto. É? Alguém falou uma coisa, oxe. Aí a pessoa, o quê? Não. Aí pior, eu peguei de um amigo meu baiano, eu falo oxe por causa dele. Eu peguei dele. Aí alguém falou assim, oxe, não, assim. Aí vai, mas que vergonha, eu fico com a cara lá embaixo, segue a vida. Que são expressões, né? Expressão, cara, não tem jeito, mas é a vida. Ô, Cláudia. Oi. Eu queria que você contasse alguma gafe aí na língua que você já fez, que eu tenho certeza que você já cometeu. É em inglês? Não, pode ser qualquer língua, você fala qual mais línguas? Eu já fiz em italiano também.
Não, eu aprendi o básico de francês, como o Ricardo estava a dizer. É muito comum em Portugal o ensino básico incluir inglês e francês, ou então inglês e espanhol. E eu achava que o espanhol era muito básico, que era um português com um sotaque diferente. O fun fact é, o meu marido é meio espanhol. Ele é português, nascido em Portugal, mas com descendência espanhola. E nós vamos à Espanha todos os anos. Então, eu tenho sempre palavras, não me lembro de nenhuma em particular agora, mas eu falo como se fosse em português, mas ponho o sotaque espanhol para tentar ser entendida como espanhola. E normalmente não tem nada a ver e não entendem o que eu estou a dizer. Então, olha, não se preocupe, que todos os brasileiros fazem isso, né, Ricardo? Vai falar aqui com os argentinos, bolivianos, só dá uma enrolada na língua, né? E chega e pede assim, uma cuecuela. É isso mesmo. Todo brasileiro é bilíngue. A gente fala português e portunhol. É isso, portunhol. É esse o termo. Eu não falo espanhol, eu falo portunhol. É uma adaptação do português para espanhol. Mas vou sem vergonha e só digo 50% das vezes está certo, 50% está errado. Mas pelo menos faço o esforço para comunicar noutro idioma e não espero que compreendam o meu. Acho que o objetivo é esse também. A outra... A Cláudia é profunda, hein, Fernando? Você viu aqui, já foi vários. Os 40 livros têm aqui um impacto. Viu? Quem não gosta de ler, leia, viu? Olha só, muito legal. Mas isso que ela falou é legal, assim, já que você está em outro país, se preocupe pelo menos saber um pouquinho o mínimo do idioma, ao menos você começar uma conversa e pedir, não sei falar teu idioma, dá para trocar para outro? Então... E eu vejo isso muito em Portugal. Então, se você esbarrar em alguém, mais fácil você falar excuse me do que falar de perdão, porque pode ser que seja um gringo. Mas eu vejo muitos estrangeiros virem abordar a gente no seu idioma padrão, sem, no mínimo, dar um bom dia, alguma coisa. E eu vejo grande parte de portugueses, principalmente, falar primeiro em português para depois ir para o inglês. Então, trazer para o nacionalismo, trazer para a língua padrão. E a pessoa não fala assim, esse idioma aí troca. Beleza, então acho legal isso, se preocupar para, pelo menos, começar uma conversa, né? Um pouquinho mais... Já que você está indo para outra cultura, né? Tentar se adequar e conhecer aquela cultura. E aí depois você... Acho muito legal isso. No fundo, ser curioso, porque é isso que faz com que tudo funcione depois. A curiosidade é sempre muito bem recebida, enquanto que se quisermos fazer enforcement, ou se quisermos forçar que alguma coisa funcione de acordo com os nossos hábitos, não vai ser tão bem recebido nem acomodado. Então acho que o truque é esse, é ser curioso. Olha, porque é que falas isto aqui? Ou porque é que fazem desta forma? As pessoas vão explicar, vão dar o contexto, e aí são amigos. Olha só. Dicas maravilhosas aí para quem quiser imigrar, né, sair do Brasil para qualquer país, não só Portugal, mas para ir qualquer país. Essas são dicas preciosas, né? Vocês falaram aí, eu lembrei de outro caso que aconteceu comigo. Eu vou parar de contar causa aqui. Eu estava na França e resolvi fazer o que vocês falaram, ser curioso e tal, né? Aí o moço perguntou em francês para mim quantas pessoas. E eu, muito sabido, toi é 3. Entenderam aqui o gafe, né? Eram 2h30. Ele ficou olhando assim sem entender absolutamente nada. Tua? Aí eu, você tá fazendo 2, tua e 3? Desculpa. Fica com a cara lá no chão, né? Fica com a cara lá no chão. Mas pelo menos eu consegui pedir algo para comer, né? A croissant. Aí pronto, resolveu o problema. O croissant deu certo. Há uma cena ótima do Mr. Bean, é uma personagem conhecida, cómica por todo o mundo, que ele está a falar com uma atendente no aeroporto e ela diz, "Your French is very good." E a resposta dele é, "Gracias." E é esta a interação. Muito bom, não sabia dessa, muito bom. Muito bom. Tudo bem. Pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, a gente falou das diferenças aí, histórias engraçadas para a gente rir também, ser divertido aqui. Como que a gente pode ir para outro país? Vocês já deram dica que a Cláudia falou, seja curioso, né? Claro, o respeito para com a cultura local, acho que é uma dica aí para quem está pensando, para qualquer país, não só Portugal. Respeitar pelaquela cultura, porque a nossa cultura é diferente, sim, né, de onde você estiver, né? Se o português vai para outro país ou o brasileiro vai para outro país, a cultura é realmente diferente. Que dica mais vocês podem dar aí para a gente poder não ter uma boa impressão, mas para a gente poder realmente ser natural e ser amigável, né? Do que simplesmente
enganar as pessoas, né? Tem gente que acaba mudando, mas sim se transformar internamente. Acho que a dica que eu quero trazer aqui é, mais do que você fazer para convencer o outro que você é uma pessoa legal, é você ter hábitos para ser legal. Faz sentido aqui a minha colocação para vocês? Sim. Que dica vocês dão para a experiência que vocês têm, tanto em receber pessoas estrangeiras, quanto e também ir para outros países e fazer as coisas? Eu tenho uma dica que acho que aproxima o português do brasileiro. Gostamos todos de comer. E o brasileiro nem sempre é proativo a convidar o português para um churrasco, um jantar ou alguma coisa. O português é muito hospitaleiro e mal conhece um brasileiro, quer vir jantar comigo, quer fazer alguma coisa. Incentivar também a fazer isso. No fundo, gostamos todos de comer e de beber, porque não incentivar a conhecer as pessoas através desse convite? É simples, não é nada forçado, é uma coisa que todos gostam de fazer, portanto pode ser uma dica boa. Que legal. A comida nos une. Já dizia os avós, pelo menos aqui no Brasil os avós falavam, né? A mesa é o momento da gente conversar. Pão de queijo. Sim, eu acho que um ponto importante é a empatia das duas partes, mas principalmente de quem está chegando, né? Não importa chegando de onde ou para onde. É que quando a gente chega em algum lugar ou algum país, a gente vestir de ideia, né? Vestir muito motivado, ou troca só de uma empresa, né? Não importa, você pode só estar trocando de uma empresa. Então, é muito importante a gente conseguir entender o que está acontecendo do outro lado da mesa ou com aquela pessoa. Então, o que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para essa outra pessoa ou para a empresa. Então, eu demorei um pouco, não muito, mas um pouco, para conseguir pegar esse jeito aqui, quando eu mudei, que isso aqui é tão óbvio. Mas até eu falei assim, não, por que para mim é tão óbvio, mas para essa pessoa, para essa empresa não é? Então, empatiza. O que está acontecendo do outro lado da mesa e veste os calçados da outra pessoa de lá, que vai ajudar nessa conexão e dar mais contexto, entender mais contexto. Isso vai fazer uma diferença brutal nesse aculturamento das duas partes, porque no final das contas é um processo de simbiose, né? A gente começa cada vez mais se aculturar. Então, parar e pensar e empatizar é algo que faz uma diferença muito grande. Que legal. Eu queria já, infelizmente, papo engraçado, gostoso, muito aprendizado aqui, já começar a cair para o nosso, infelizmente, final. Eu queria perguntar assim, eu tenho reparado, convivendo com vários portugueses, algumas pessoas de Moçambique também, né, são pessoas que são falantes em língua portuguesa, mas que têm a sua característica de povo e também da própria língua. Mesmo sendo português a mesma língua, né, aqui no Brasil, em Portugal, Moçambique, Timor-Leste, e outros países que falam também a língua portuguesa, eu tenho reparado que eu queria que vocês colocassem o ponto de vocês, tá? A visão de vocês sobre isso. Parece que a estrutura de pensamento é diferente. A maneira que a gente estrutura, a forma de raciocinar, minha aqui brasileira, é diferente do português, diferente do moçambiquense. Falei certo, né? O que vocês veem? Como é que vocês veem isso por também estar convivendo com várias pessoas, até não somente dos portugueses, mas quando a gente fala com alguém que é nativo espanhol, que é italiano, que é alemão, quando a gente conversa, mesmo sendo a mesma língua, o inglês, o raciocínio parece que é diferente para chegar nas conclusões. Faz sentido o que eu estou falando? O que vocês acham disso? Isso tem um nome, chama-se dissonância cognitiva. Há uma referência que eu tenho que passar aqui, chama-se Culture Map, portanto, Mapa de Cultura, da Erin Meyer. É um livro, tem um website, tem tudo, e demonstra que não é uma questão do idioma que aproxima o raciocínio, mas sim o background cultural de cada país. Os países mais à esquerda, não estou a falar em ideologia política, portanto, no globo, América, Brasil e todos os países mais dentro dessa gama do globo, estão mais habituados a dar menos contexto e muitas vezes serem mais diretos no fraseamento, fazerem frases mais curtas. Os países no meio precisam de contexto verbal e não verbal, portanto também de ler o que é o ambiente à volta, e os países mais perto da zona do Japão baseiam-se 80% do tempo aproximado a isso em linguagem não verbal, portanto eles não precisam de conversar tanto, leem muito o ambiente em volta. Portanto, independentemente de estarem a usar o mesmo idioma ou não, a capacidade de raciocínio e as frases nunca vão ter a mesma lógica nem o mesmo poder no phrasing e na forma como são construídas. Profunda e realmente, como ela disse, os 40 livros faz cada resposta é um deep dive aqui, que o Cláudio já como falei, se quiser fazer um outro, a gente vai em um assunto mais profundo ainda, que eu adoro aprofundar
claro que aí eu vou dar sempre um disclaimer aqui quando a gente faz vídeos mais profundos, assim, porque a atenção tem que estar ligada. Mas, poxa, adorei a sua resposta aí. Ricardo? Então, acabou que a Cláudia falou com bastante fundamentos teóricos e científicos ali, quase que a mesma coisa que eu ia falar, só que muito mais empírico, que a minha percepção, a humilde percepção, acho que tem a ver com a cultura das pessoas e talvez até com a forma que nós fomos criados, cada um em seu país, as necessidades que cada um nós temos, que nós temos. Isso, naturalmente, é de acordo, molda a nossa forma de falar e de pensar. Então, num país que talvez a pessoa tenha que falar mais em questões de sobrevivência, aquilo ali pode determinar viver ou morrer, em outros não. Então, eu acho que a nossa cultura do país, como a Cláudia falou, talvez os problemas que a gente tenha que viver e lidar ao longo da nossa vida vão moldando nós, enquanto pessoas de cada país, a falar de uma forma diferente para atingir o mesmo objetivo, mas para um é sobrevivência ou não, o outro pode ser outro. Então, eu acredito bastante nisso. E talvez, às vezes, também um pouquinho mais de estudo, menos de estudo, cada um tem o estudo que tem. Então, a formulação de frases e objetividade pode ajudar ou não um pouco mais com isso, mas acho que tem a ver com background cultural, que eu acho só, sem embasamento nenhum. Experimentação de 43 anos vividos e falados com outras pessoas. É isso. Aprendizado empírico, né? Que eu vou falar bonito aqui, então. Pronto, aprendizado empírico. Muito bem, muito bom. Que maravilha, adorei esse papo com vocês dois. Poxa vida, incrível saber essas histórias, saber também essas diferenças, né, que a gente tem que aprender, e a dificuldade que é também migrar, né, que o Ricardo acabou colocando, e uma visão do outro lado, né, de ver as pessoas vindo para o meu país. E eu adorei, Cláudia, você colocar para a gente os pontos bons e os pontos também difíceis de medo, né, que aí no final resumo aqui como o medo, como você, independente se você é brasileiro, português, ou qualquer, se você estiver aqui ouvindo em português, né, às vezes você não é brasileiro e nem português, mas fala a língua está entendendo, o medo que a gente tem, né? O ser humano tem o medo de não de perder o seu lugar, né? Acho que esse é o grande ponto aqui. Cláudia, Ricardo, queria perguntar para você, já que a gente falou desse negócio de a tecnologia está crescendo, principalmente em Portugal, qual é o meio que as pessoas podem, não somente a Portugal, que se vocês souberem, como se elas quiserem aí migrarem mesmo, qual é a dica que vocês dão aí? Como é que eles podem estar fazendo esse processo? Ou iniciar, pelo menos. Olha, acho que a primeira... Eu vou falar como imigrante, né? O que aconteceu comigo, eu não sei como foi o seu caso, mas o primeiro caso é planejar. Tem que ser planejado, não tem jeito. Uma mudança de país custa muito caro, financeiramente, emocionalmente, como a gente falou do social ali e trabalho cultural. Então, tem que planejar. Não só a vida da pessoa que está indo trabalhar. No meu caso, eu fui trabalhando, mas minha esposa não foi. Então, também tem impactos para a sua família. Então, a gente também tem que considerar isso. Então, converse com pessoas do país onde você quer imigrar. Conheça mais do país, conheça mais da empresa. Se tiver oportunidade, o Covid deixar, né? Espero que sim. Vai lá visitar, vai lá conhecer um pouco mais e fale com algumas pessoas, porque tem muita desinformação por aí. Então, uma das coisas que eu andei fazendo recentemente, agora já deu uma acalmada, é trazer um pouco mais de informação sobre a imigração, principalmente para Portugal, porque eu via muitas pessoas falando, eu vou para ir para ganhar dinheiro e vou me dar muito bem. Eu falei, calma, você trabalha? Sim. Tua esposa? Não. Você tem filho? Não. Então, você já considerou isso? Não. Então, calma lá. Não desista. Venha. Portugal e outros países estão de portas abertas, tem muita coisa legal para se fazer, para crescer, para aprender das duas partes. Só planeja direitinho, porque eu também conheço muita gente que voltou. Não por bons motivos, voltou porque não se planejaram bem. Então, planeja, estuda direitinho, porque dá certo. É só uma questão de organização. Vai dar um pouquinho errado aqui e ali, mas é a vida, dá errado em qualquer lugar. A gente vai, acerta a capota e bota o carro na frente. Então, essa é a dica que eu posso dar. E se eu puder ajudar alguma coisa, contem comigo, que eu estou sempre disponível, entendeu? Então, trazer o meu aprendizado de outros amigos, da Cláudia, que é uma amiga muito querida portuguesa também. Então, sempre que eu puder compartilhar alguma coisa, contem comigo. Tá aí o LinkedIn do Ricardo passando embaixo, anotem aí, ó. Clica no sininho. Manda mensagem para ele, ó. Ricardo Caldas Agile, lá no LinkedIn.
Siga o canal, clica no sininho aqui do Estou fazendo propaganda. Estou fazendo propaganda. Se você ainda não assinou e não clicou no sininho, faça agora, antes que acabe o vídeo, né? Por favor. Cláudia, você como portuguesa, pessoa que conhece muita coisa, trabalha com vários estrangeiros, né? Uhum. Que dica você dá para as pessoas? Apesar de eu ainda não ter vivido fora de Portugal, eu já viajei muito, felizmente, fui afortunada, as empresas onde eu trabalho dão-me essa possibilidade para ir a vários países, e também já mudei de cidades dentro de Portugal, portanto também há aqui esta mudança porque há subculturas dentro do país que é preciso ter em conta. O interior não tem nada a ver com a vida no litoral e nas grandes cidades, e eu sou do interior perto de Espanha, portanto é uma zona completamente diferente. Eu creio que aqui o importante também é procurar informação sobre a cultura das empresas, portanto, não só fazer target ou fazer ali um alvo para ir para Portugal, para qualquer sítio, mas no fundo também pensar seriamente em que tipo de empresa é que eu me reconheço, que tipo de estrutura é que eu vou precisar e de apoio, e a empresa vai ter isso para mim ou não. E muitas vezes isso só é possível contactando pessoas que já trabalhem numa empresa que esteja debaixo de olho, alguma empresa que interessa à pessoa que está a tencionar fazer a mudança, mas overall eu concordo com o Ricardo, eu sou a favor do testar e ver se funciona. Eu seria incapaz de ir para outro país sem ter ido visitar primeiro, visto como é que é o ambiente e perceber mais ou menos como é que as burocracias funcionam. Eu penso que era um risco demasiado grande porque há um investimento emocional e financeiro muito, muito, muito elevado envolvido, e ir para depois, ao fim de 2 meses, o custo ser gigante e voltar para trás, creio que isso não é de todo aconselhável. Bom, dicas preciosas aí, hein? A gente está tendo. Antigamente não tinha nada disso, não. Você pegava a mochila nas costas e ia aí descobria empiricamente, né? Vamos falar bonito que é empiricamente, como o Ricardo mostrou aqui. Cláudia, Ricardo, passar aqui um para um, né? Primeiro, Ricardo, suas últimas palavras aí para quem estiver assistindo. É isso. Boa sorte. Se quiser imigrar, dá para fazer. Vai ter dificuldade, mas vai ter muita coisa legal. A gente cresce muito pessoal e profissionalmente. Nunca desista dos seus sonhos, seja ele quais forem. Assim, eu cada vez vou conquistando os meus, vou criando os novos. Difíceis ou fáceis, não importa. Então, persiga, estude, se planeja, esteja preparado ou preparada e segue a vida. Errar faz parte, aprenda com isso e segue. Então, obrigado aí por estar batendo esse papo aqui com vocês dois, pessoas que eu gosto bastante. Então é isso. Siga em frente e conte com a gente, é isso. Muito bom. Cláudia? Mega rápido, sejam curiosos e humildes, independentemente da mudança que vão fazer, o LinkedIn é uma ferramenta ótima para entrar em contacto, descobrir network, descobrir pessoas que já tenham feito a mesma mudança. Não tenham medo, mandem uma mensagem, perguntem, façam questões, contactem o Ricardo porque ele passou também por este processo, ou o JR porque também já viveu noutro país. Procurem pelo menos quais são as experiências de outras pessoas antes de darem o salto, mas como o Ricardo disse, não deixem de dar o salto, ele tem que acontecer para vocês também serem felizes. Também estou sempre ao dispor para qualquer coisa em que eu possa ajudar na perspectiva portuguesa, portanto, como portuguesa de Gema, também tenho sempre muito gosto em ajudar e agradeço mesmo muito a oportunidade para estar aqui hoje. José, foi mesmo muito, muito bom. Obrigada. Muito bom, muito bom. E finalizando aqui, ela falou uma palavra que é conhecida muito na cidade de São Paulo, né, uma portuguesa de Gema, você falou aqui. E aí Gema porque é a pessoa do núcleo lá de dentro, é isso, né? Que é a mesma coisa que a gente usa aqui, só na região, em algumas poucas, né, Ricardo? Me ajuda aí se no eu Rio tiver. também te fala. Eu, por acaso, sou carioca da Gema, ou seja, eu nasci no Rio de Janeiro, bem ali no Rio mesmo, então a gente tem esse carioca da Gema. Para quem falou assim, você não sabe disso? Não, porque eu sou paranaense, aqui a gente normalmente não usa. Essa paranaense é um estado aqui no Brasil, né, o Paraná, então a gente não usa esse termo exatamente. O Brasil é meio continental, né, como a gente fala, muito grande. Cláudia, Ricardo, meus amigos, muito obrigado mesmo de coração, foi um prazer imenso. Sei que o horário em Portugal já está de noite, né, então obrigado, Cláudia, por você separar esse tempo aí. Ricardo, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Isso. E você que está assistindo, se ainda não assinou o canal, né, Ricardo? Assine o canal, clica no sininho, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta ou aquelas que você acha que pode aprender alguma coisa e se interessam pelo assunto, e sempre esteja acompanhando a gente aqui. Bom, queria despedir de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Cláudia, Ricardo, um abração para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, beijo. Tchau. E eu dou tchau para todo mundo.
E o vídeo não acabou. Quer que continue aqui. Pessoal, não é para acabar o vídeo, né? Vídeo show, falhas do vídeo show ali. Não entendi. Não é para acabar, é para continuar? Então, o bate-papo com eles? Não. Take 2. Aproveita, assina o canal. Quem sabe a gente tem um bate-papo parte 2 aqui. Um abração para vocês. Tchau, tchau.